Olá pessoal, aqui quem fala é o Fábio do canal 3D SNC, trazendo mais um vídeo para a nossa série Banco de Dados para a Web. E nesse vídeo eu estarei apresentando para você mais uma palavrinha que vai fazer toda a diferença na hora em que você estiver programando uma consulta. Veja só, nós aprendemos a utilizar o comando where, que significa onde. E aí você tem como, fazer determinadas exigências, como é o caso de, na hora da consulta, você pedir o seguinte: selecione todos os campos da tabela usuário onde o ID do usuário é igual a 1. Fazendo assim, ele só vai trazer nos resultados da nossa consulta os registros que tiverem o ID do usuário igual a 1. Nesse caso, nós só temos 1. Tá bom? Então, clicando em executar, ele vai trazer apenas um resultado. Beleza. Podemos também utilizar esse sinal, por exemplo, maiores que 1. Então, traga todos os campos da tabela usuário onde o ID do usuário é maior que 1. Então, ele vai trazer todos aqueles cujo ID é maior que 1. Então, executando, nós teremos aqui o seguinte resultado. Olha, o 2, o 7, o 6 e o 8. A única exceção foi o ID número 1. Afinal, nós pedimos todos que são maiores que 1. Ok, então. Tem mais uma coisinha que pode ser interessante que você saiba. Você também pode utilizar os parênteses aqui. Tá? Então, poderíamos fazer o seguinte. Vamos imaginar essa situação. Eu estou querendo negar o seguinte. Olha, traga todos os campos da tabela usuário onde note ID do usuário é igual a 1 ou o ID do usuário é igual a 6. Coloquei a palavra ou mesmo, né? Foi mal. É a palavra or. Tem que ser no inglês. Ou o ID do usuário é igual a 8. Então, eu estou falando assim, ó, traga todos os campos da tabela usuário onde, nesse caso aqui, ó, não pode ser igual a 1, ou igual a 6, ou igual a 8. Pode ser todos os outros. Não pode ser igual a 1, ou 6, ou 8. Então, veja, eu posso usar o parênteses aqui também se você quiser. Tá legal? E no final eu posso colocar o ponto e vírgula e clicar em executar. Ok, aí está o resultado da nossa consulta. Ele trouxe todos aqueles que eu tinha, com a exceção do número 1, do 6 e do 8. Ok, então. Agora vamos imaginar o seguinte. Você quer fazer uma consulta baseada no nome da pessoa ou baseada no e-mail dessa pessoa. Imagina que você está fazendo uma pesquisa com base no nome ou no e-mail. E você quer colocar apenas o nome da pessoa e ver se essa consulta ela tem condições de procurar dentro da tabela algum registro que tenha, por exemplo, aquele nome ou parte daquele nome. Como é que a gente pode fazer isso? Veja só. Eu posso fazer da seguinte forma. Selecione todos os campos da tabela usuário onde o nome, essa palavrinha like, tá? É com ela que você vai poder aplicar essas regrinhas que eu acabei de passar para você, tá bom? Esse comando é muito utilizado nas consultas que nós percebemos nos sites que a gente visita, tá? Então, olha só. Onde o nome, like, eu vou colocar dentro de aspas simples, começa com a letra A. E aqui eu coloco o sinal de porcentagem. Traduzindo isso, como é que vai ficar? Traga todos os campos da tabela usuário onde o nome, esse like aqui, ele vai ter o peso de contém, tá? Ou tem, tá? Contém ou tem. Então fica mais fácil da gente perceber o funcionamento dele quando a gente pensa em contém ou que tem, ou que possui, tá? Que possui o quê? No seu começo a letra A, não importa o que tem no final. Então esse sinal de porcentagem
são todas as outras letras que podem aparecer, ou palavras que podem aparecer. Tá? Então, onde o nome contenha no seu início a letra A. Tá bom? Feito isso, eu clico em executar. Ele conseguiu localizar o Alexandre, porque começa com a letra A, não importa o que vem depois. Foi o que nós colocamos aqui. Tem que começar com a letra A, não importa o que vem depois. Eu poderia colocar assim também, olha, termine com a letra O. Então, começa com qualquer letra ou qualquer palavra, mas tem que terminar com a letra O. E aí você clica em executar. Veja só, ele conseguiu localizar aqui o registro do Fábio. Por quê? Pode começar com qualquer letra ou palavra, mas termina com O. Ok? Vamos fazer mais um teste. E se eu procurasse, olha só, na nossa consulta, algum nome que tenha dentro dele a letra A. Então, eu posso colocar na nossa consulta dessa forma. Não importa que letra ou palavra inicie e não importa com que letra ou palavra termine. O importante é que tenha a letra A no meio desse nome. Tudo bem? Então, eu posso clicar em executar. Veja só, ele conseguiu encontrar 5 registros, porque todos eles têm a letra A. Tá? Não importa a letra que vem antes, ou palavra, e não importa a letra que vem depois, ou a palavra que vem depois. Inclusive, voltando aqui, pode ser que não tenha nada no começo, pode ser que tenha apenas a letra A, né? E pode ser que não tenha nada no final, tenha apenas a letra A. Então, assim, no meio do nome, quer dizer, no nome dessa pessoa tem que existir a letra A. E se existir a letra A, ele vai trazer como resultado para a sua consulta. Vamos colocar aqui a letra N e vamos executar. Veja só, ele conseguiu localizar 4 registros que têm a letra N. Não importa o que vem antes e nem o que vem depois. Tem que ter a letra N nesse nome. Ele encontrou o Fábio, o Bruno, o Alexandre e o Francisco. Voltando aqui para o nosso query, vamos só fazer uma releitura sobre o comando like. Veja só, selecione todos os campos da tabela usuário onde o nome tenha a letra N. Não importa o que vem antes e nem o que vem depois. Tudo bem? Eu poderia pesquisar assim, por exemplo, estou pesquisando Fábio. Tá? Não importa o que vem antes ou o que vem depois. Tem que ter Fábio. Eu clico em executar. Vamos ver se ele vai conseguir localizar para a gente isso aqui. Olha, ele localizou. Tá vendo? Tem Fábio. Inclusive, ele não considerou nem a acentuação. Ele encontrou Fábio e mostrou para a gente aqui o resultado. Então, quando eu utilizo o like, eu estou dizendo o seguinte, olha, onde o nome tem que ter ou contém essa palavra. Não importa o que vem antes ou depois. E se ficar assim, onde o nome tenha a palavra Fábio e não importa o que está no final. Tá? Tem que começar com Fábio. Ou poderia ser onde o nome tenha qualquer coisa no começo, não importa. Pode ser uma letra ou pode ser uma palavra. Mas no final tem que ter Fábio. Tá bom? Então, pense um pouquinho, reflita um pouco sobre isso e faça também os seus testes. Isso aqui é muito importante, tá, pessoal? Clicando em executar para a gente ver qual é o resultado. Não trouxe nada, né? No final, eu não tenho nenhum nome chamado Fábio, tá? Eu tenho no começo. No começo eu tenho. Ó, só para a gente ver. Ó, no começo ele tem, no final não. Então, façam testes, né? Procurem entender um pouquinho como funciona aqui o like, né? É muito importante que você, pegando essas informações, você tente adaptar para você entender um pouco melhor, para você poder trabalhar melhor,
né? Por exemplo, a sua leitura aqui poderia ser um pouco diferente daquela que eu fiz. Pode ser que você leia todos os campos da tabela usuário, onde o nome ele comece com Fábio e não importa o que vem depois, né? Ou se ficar assim, ó, onde o nome contenha a palavra Fábio e não importa o que vem antes ou depois. Tudo bem? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esqueça de comentar e também de curtir. E se você ainda não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva para poder acompanhar a nossa série e também os outros vídeos que vierem a aparecer no decorrer dos dias também. Ok? Então, forte abraço aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.